Cumprimentamos os amados irmãos e telespectadores do programa Mensagem de Esperança, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos reunimos aqui nesta manhã para trazer mais um comentário das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Na lição de hoje, que é a lição de número 5, estamos estudando sobre o seguinte tema: um inimigo a ser vencido. Como é de costume, as nossas lições são divididas em tópicos. O primeiro tópico traremos por base o livro a ser estudado hoje, que é a Epístola de Tiago. O segundo tópico nós iremos estudar sobre os deleites da vida. E o terceiro tópico é resistindo ao inimigo. No contexto em que o servo do Senhor, Tiago, escreveu a sua epístola, está no início do cristianismo, onde a influência e as guerras contra tudo aquilo que é de influência da cultura romana no povo de Deus é muito forte. Tiago já inicia a sua epístola dizendo: tende grande alegria quando vos forem enviadas várias provações. Na epístola de Tiago ele vai tratar sobre provações, sobre tentação, sobre o trato na palavra, sobre o relacionamento entre os cristãos. E é partindo desse ponto, do relacionamento entre os cristãos, do mundanismo, da soberba, dos deleites desta vida, que nesta manhã nós iremos aprender um pouco como resistir ao inimigo. E a este inimigo que é chamado de Satã, adversário, demônio, Apolion, Abaddon, o grande dragão, a antiga serpente, e muitos são os títulos que são dados a esse inimigo. Diferente do que muitos, quando percebem ou têm algum discernimento de que algum mal se lhe aproxima e usam o dito mantra, eu repreendo, ou sai para lá em nome de Jesus, ou eu abomino, ou eu rejeito. O servo do Senhor Tiago nos traz uma receita firme e estabelecida através da palavra de Deus para nós estarmos conservados na presença do Senhor e podermos resistir a todas as astutas ciladas do diabo. A epístola a Tiago, ela tem por base o código de ética cristão, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde o Senhor Jesus nos dá a receita de como permanecer tranquilo na sua presença, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. As pelejas e as guerras entre os primeiros cristãos, como diz o próprio Tiago, está baseada nos seus desejos desprovidos da vontade de Deus, desejos carnais, desejos de altivez e sentimento que diferencia totalmente do que Paulo em Filipenses 2,5 diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para resistirmos ao diabo, é preciso resistirmos a algumas coisas, e essas coisas estão dentro de nós. E a primeira dela é resistir à inclinação para a contenda, para o litígio. Perceba que o Salmo de número 133 diz que é bom e que é suave a união. Aquele que se esquiva da contenda, aquele que se esquiva de alguma causa contra o seu próximo, ele está conservado também dos laços que o maligno tem preparado para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. E ele diz mais: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. O Senhor Jesus, em Mateus 5,9, diz que bem-aventurados ou completamente satisfeitos são os pacificadores, ou seja, aqueles cristãos, aquele homem e mulher de Deus que promovem a paz. E ele ainda diz que bem-aventurados somos nós quando formos perseguidos, injuriados, maltratados por amor do Senhor, sabendo que com grande alegria nós receberemos grande galardão lá no céu. Saindo da contenda, podemos entrar em outra área que, se nós resistirmos, nós estaremos protegidos dos laços do diabo, que é a soberba. A soberba é um sentimento de sentir-se superior ao próximo. E sentindo superior ao próximo, logo há a inclinação de humilhá-lo e de rejeitá-lo. Já o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo em vista a contenda entre os apóstolos
de qual deles seria o maior, o Senhor Jesus disse: o maior entre vocês será o vosso escravo, ou será o servo. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 24, diz que a soberba precede a queda, ou precede a ruína, mas ao humilde de espírito o Senhor dá graça. Ainda usando Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tiago, em sua epístola, está dando uma exortação aos crentes que têm uma grande influência da cultura romana, da idolatria romana. E esse mundanismo, ele é exortado por Tiago, tendo em vista que se nós formos amigos do mundo, nós seremos inimigos do próprio Deus. O apóstolo João diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Logo, nós não podemos servir a dois senhores, porque isso também é ensinamento do Sermão da Montanha. Ou servimos a Deus e o mundo nos aborrece e se inquieta pelo nosso comportamento, ou servimos ao mundo e nos entregamos às suas concupiscências. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz que nós não devemos nos adequar com este mundo, mas devemos renovar a nossa mente e o nosso entendimento, e só assim, com a mente renovada com a palavra de Deus, entendendo de fato o que é batalha espiritual, nós podemos discernir e desfrutar de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Podemos ainda citar que essas atitudes de resistir tudo isso, de resistir à soberba, de resistir às causas, aos litígios, podemos citar a inveja. A inveja é um sentimento inferior que alguém tem, é um complexo de inferioridade pelo fato da outra pessoa ser ou possuir aquilo que ela ainda não possui. E a tal pessoa que tem inveja ou cobiça, que é o desejo desenfreado por aquilo que não é dela, ela também vai tentar denegrir, vai tentar manchar o caráter da outra pessoa para poder se sobressair e a sua soberba ser alimentada. Perceba que o que eu falo a respeito de resistir ao inimigo não é apenas uma frase espiritual para fazer um demônio correr, mas nós estamos falando de caráter. Estamos falando em nos comportarmos de tal forma que nós podemos produzir para Deus aquilo que Ele espera de nós. E o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós venhamos a produzir o fruto do Espírito. Quando eu digo que nós devemos produzir para Deus o fruto do Espírito, eu estou dizendo que Deus está procurando em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, e contra essas coisas não existe acusação. Romanos 8:1 diz que aquele que anda em Espírito, nenhuma acusação há. Aqueles que produzem o fruto do Espírito, ele não tem acusação da lei. Em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do 6, o apóstolo Pedro, que em um dado momento do Evangelho, também foi inclinado a desejar a vontade do maligno. Pois em Mateus capítulo 16, após receber a revelação do Espírito Santo que o Senhor Jesus é o Cristo, poucos minutos depois de ouvir que Jesus iria, da boca dele mesmo, ser preso, ser maltratado, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar, o apóstolo Pedro tentou impedir Jesus, dizendo: não vamos deixar que tal te aconteça. Depois de ouvir isso da boca do apóstolo Pedro, o Senhor Jesus disse a ele: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro estava sendo influenciado por uma doutrina do maligno, por uma palavra do mal, para fazer com que ele não fizesse a vontade de Deus. A receita de Pedro em 1 Pedro 5 é se humilhar, ser sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, que brama como se fosse um leão, ele anda próximo, junto de nós, que é o significado da palavra derredor, procurando o momento exato para que aqueles que vacilam e não conservam o caráter de Cristo em si possam ser tragados por ele. Mas Pedro nos exorta dizendo: permaneçam firmes contra o tal, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Para nos proteger do inimigo, precisamos conservar o nosso caráter na pessoa do Senhor Jesus. Eu finalizo citando uma música do apóstolo Paulo, lá no finalzinho dela, que é chamada de O Cântico da Vitória. Ele diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você é nascido de Deus, é nascido em Cristo, conserve-se a si mesmo, tenha a plena certeza que o maligno não lhe toca. E com isso eu lhe convido para o próximo domingo, a Escola Bíblica Dominical, aprendermos um pouco mais como resistir ao inimigo. Que Deus abençoe a você e a sua família, no nome de Jesus.